Pessoal, morreu o rei do futebol. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, faleceu hoje aos 82 anos de idade, né? Ele já estava com a saúde debilitada desde o ano passado, né? Foi diagnosticado com câncer de cólon em novembro de 2021. Foi anunciado, acho que por volta de setembro, que o câncer entrou em metástase. Para quem vê muito Dr. House sabe que é quando o câncer se espalha pelos órgãos e basicamente já é uma situação que mostra que não era uma boa notícia e que estava difícil reverter isso. Ainda mais alguém com a idade dele, né, já com 81 indo para 82 anos, né, é difícil superar esse tipo de doença e a quimioterapia, a radioterapia, seja qual tratamento eles estavam usando, não estava fazendo efeito. E ele foi internado há um tempo atrás, né, depois devido a uma piora de saúde. Inclusive, um último vídeo que ele fez recentemente, né, foi talvez a última aparição pública dele em vídeo, né, mostrava que a saúde dele, assim, já o rosto estava muito inchado, né, isso antes de ir para o hospital. Acho que ele gravou um vídeo no hospital, mas já estava ali mostrando que a situação estava bem complicada. E falaram também alguns dias atrás que ele tinha entrado em tratamento paliativo. Isso quer dizer o quê? Que eles não estão tratando mais a doença, porque não tem mais jeito, eles estão tratando os sintomas, né, tentando deixar a situação do corpo mais confortável, então assim, combatendo a dor, para a pessoa partir sem tanto sofrimento. Então, basicamente, era uma notícia muito triste, porém, visto as notícias que vinham, os boletins médicos dados esperados, né? E o Pelé nos deixa hoje aos 82 anos de idade, não pôde ver o Ano Novo, não pôde ver o Hexa, que muita gente queria que o rei do futebol visse, né? Mas, de qualquer maneira, deixa um legado histórico para o esporte, né? A gente está falando, possivelmente, do maior atleta de futebol da história, né? Eu fiz um vídeo aqui, dando minha opinião recentemente, que eu coloquei o Messi como maior, mas é inegável falar da grandeza do Pelé, né? É inegável falar do primeiro estrela precoce da história do esporte, talvez. Porque a gente olha hoje lá o Bellingham e o Mbappé ganhou a Copa aos 19 anos, impressiona. O Bellingham hoje, 19 anos de idade, o meio-campista mais completo do mundo, talvez. A gente olha, por exemplo, o Carlos Alcaraz no tênis, 19 anos, número 1 do mundo, né? Com 18 anos já estava ganhando o Masters 1000. Isso é uma coisa que fica, como isso é possível? É um garoto dessa idade, né? Um adolescente quase, né? Acabou de virar adulto. Então, essas coisas a gente fica chocado. O Pelé, em 1958, quando Dwight Eisenhower era presidente dos Estados Unidos, pô, espero não estar falando bobagem, né? Assim, quando Juscelino Kubitschek governava aqui no Brasil, ele já era uma estrela do futebol. Com 17 anos de idade, ganhou uma Copa do Mundo. Isso é uma coisa que é difícil de entrar na cabeça das pessoas. Um cara, naquele momento, tudo era mais difícil, tudo era mais complicado, já havia ganhado a Copa do Mundo, a primeira para o Brasil, marcando um dos gols mais lindos da história do futebol, aquele gol que ele dá chapéu em 2 jogadores e chuta no canto, né? O Pelé foi talvez a primeira, assim, questão assim, artista do futebol, a gente pode dizer, um cara que, poxa, era tão completo, conseguia usar as 2 pernas com muita facilidade, driblava bem, tinha muita inteligência no jogo, né? A tomada de decisão dele era extraordinária e tudo que o Pelé fazia era história e tudo que ele não fazia era história. Por exemplo, o gol do meio do campo virou sempre o gol que o Pelé não fez. É uma história contada. Você vê, tudo que o Pelé fazia virava uma manchete extraordinária. Você vê a influência do cara no esporte, né? Ele foi tão precoce que os números dele até hoje assustam, né? Porque mesmo se a gente contar só jogos oficiais, né? Porque tem sempre as pessoas que falam, Pelé fez 1.500 gols, 1.273, né? Sempre tem esses números que são falados, mas levam em conta muitos jogos não oficiais. Em jogos oficiais, Pelé foi o maior artilheiro do futebol até 2009, quando o Romário superou o número dele de 762 gols marcados. Mas há de se ressaltar que a média de gols por jogo dele, até hoje, assim, nenhum jogador pós ele acho que conseguiu ser melhor, né? Nem o Gerd Müller, melhor dizendo, né? Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo, nem Lewandowski. Isso é impressionante, né? É 0,92 gols por jogo. Você tem uma média por gols maior que a de Lionel Messi, não é pouca coisa, né? E assim, o cara, ele aos 23 anos de idade já tinha quase 500 gols oficiais em sua carreira, né? Porque vale lembrar, o Pelé, ele jogou até 32, 33, 34 anos, né? Foi muito por aí. E assim, nesse final de carreira ele jogava muito menos jogos do que antes, né? Então assim, o ritmo da carreira dele abaixou bastante. Ele ao final da Copa de 70 já tinha aposentado da seleção. Se a gente para pensar, em 58 ele tinha 17, em 70 ele tinha 29. Então assim, ainda hoje, nos tempos de hoje, poderia ter feito mais, né? O fato do cara ter marcado ali
tantos gols em um período de carreira desse tamanho chama muita atenção, né? O cara aos 17, 18 anos, antes dos 20, já marcava mais de 50 gols por ano, algo que hoje choca o mundo do futebol quando alguém faz isso, independente da idade, né? Então, é impressionante o que o Pelé era capaz de fazer numa época não tão profissionalizada do esporte. Mesmo que as pessoas usem isso como argumento para rebaixar o Pelé, eu acho que isso tem que ser exaltação. Porque quando você é um profissional, numa época do esporte estar nos primórdios, você é um catalisador para o crescimento do esporte. Você é um cara que ajuda o esporte a crescer, ajuda o esporte a evoluir. Você cria uma nova geração de pessoas que são inspiradas pelo talento e pelas obras que você fez. Entende? É só olhar, por exemplo, falei hoje do Schumacher. Olha o Schumacher. Antes dele, a Alemanha tinha 2 vitórias na Fórmula 1 em toda a sua história. Depois que ele ganhou as 91 corridas, a Fórmula 1 estava lotada de pilotos alemães. Entende? A influência que o cara tem é impressionante e o Pelé fez muito isso, mas o Pelé chega a ser uma coisa até mais impressionante, porque ele fez isso ao redor do planeta inteiro, né? Eu acho que poucas pessoas têm esse poder, entende, de influenciar o mundo do esporte no planeta inteiro. Hoje a gente tem o Messi, hoje a gente tem o Cristiano Ronaldo, e eles de fato fazem isso, mas numa época globalizada, né? Uma época que a gente tem redes sociais, né? É um mundo muito diferente do que foi de 58 a 70, entende? E o Pelé, óbvio, esteve no momento que começou até a popularização do futebol ao redor do mundo, porque já era um esporte que era transmitido em televisão até em cores, né? A Copa de 70, que foi o tricampeonato do Brasil, né? Ele, poxa, é a primeira Copa do Mundo transmitida em cores e foi um título do Brasil de Zagallo, né? E o que era treinado do Zagallo e o Pelé, obviamente, o grande jogador daquela seleção. Então, o fato é que o Pelé ele foi muito responsável por popularizar o futebol, inspirar grandes lendas, grandes heróis do futebol. Então, assim, o que o Pelé fez pelo futebol é imensurável. É imensurável. Não só como jogador, mas a influência dele depois a sua aposentadoria, né? E assim, óbvio que eu poderia aqui ficar falando também de polêmicas e todos os problemas que ele já teve em vida pessoal, mas eu acho que isso é errado no dia da morte dele. A gente tem que lembrar principalmente das coisas boas e de um legado positivo que ele deixou ao esporte, que é inegável. E a gente vê o tamanho da influência dele hoje, quando olha só quantas pessoas estão repercutindo essa notícia, né? Quantos atletas falaram, desejaram saúde para ele, né? Uma coisa que chama atenção. Quantas pessoas repercutiram a morte de um cara que jogou e aposentou há quase 50 anos atrás? Entende? Isso é algo que é impressionante, né? É uma comoção, assim, que tende a ser única, assim, pelo que eu vi no esporte até agora, né? Muitos atletas geraram comoções inacreditáveis, foi o caso do Kobe Bryant, mas o Kobe Bryant jogou recentemente, né? Então, assim, você vê um cara que há 50 anos atrás, né? Inclusive quando ele aposentou, o Kobe nem era nascido, então é uma coisa que impressiona bastante e mostra o tamanho da lenda que o Pelé é. Sem dúvida, um dos melhores, maiores jogadores de todos os tempos e para sempre assim será. Ele morre em vida, mas um legado e a história que ele deixou no futebol fica para sempre. Não se conta a história do futebol sem falar de Edson Arantes do Nascimento Pelé. Essa é a grande verdade. Por esse vídeo é isso. Descanse em paz, Pelé, e obrigado por tudo, pelo tricampeonato e por todo o legado que você deixa ao futebol.